Olá, irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Como lidamos com o pecado? O que Deus espera de nós? Qual deve ser a postura do cristão com relação ao pecado? E é sobre isso que nós vamos falar. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então vamos lá. O texto base que nós vamos utilizar é Atos, capítulo 2, de 38 a 39. Atos 2, de 38 a 39. Perguntou-lhes Pedro, diz o texto sagrado, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós, diz o texto sagrado, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Deus está nos chamando, querido, nos chamando para o arrependimento. O arrependimento é uma coisa do céu. É quando um pecador reconhece a sua pecaminosidade, se coloca diante do Senhor em quebrantamento, em humilhação, em reconhecimento das suas fraquezas, vulnerabilidades e da grandeza, misericórdia, graça da parte do Senhor. Olha o que diz também Lucas 15, de 7 a 10. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas, capítulo 15, de 7 a 10. Então, é muito importante isso, querido. Nós compreendemos o valor do arrependimento para o coração de Deus. E não só isso, também deve ser para o nosso coração. Uma breve introdução daquilo que nós vamos falar a partir de hoje. Arrependimento, né? O que Deus quer dizer com isso? Arrepender-se dos seus pecados. Esse é o primeiro passo para alguém se tornar um cristão de verdade, um verdadeiro filho de Deus. Nos textos, originais de grego e hebraico, encontramos as seguintes palavras traduzidas para a palavra, para o conceito, o significado da palavra arrependimento. A primeira palavra é metanoia, que significa mudança de mente, mudar o curso depois de uma nova percepção de situação. Ou seja, lá em Mateus 4,17, o texto sagrado diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se queremos desfrutar do reino dos céus, querido, não tem como sem arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15, o texto sagrado também diz o seguinte, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, olha só que coisa linda. O arrependimento e o crer no Evangelho de Jesus são duas coisas que estão lado a lado. É como se fossem duas colunas mestras do mesmo prédio. Para que o reino de Deus esteja próximo, venha até nós, é necessário arrependimento e crer no Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, a primeira palavra, metanoia, que é nesses dois textos e muito mais outros textos que se encontram no Novo Testamento. A segunda palavra é shub, que significa voltar atrás. Voltar atrás é arrependimento, ou seja, fazer uma meia volta em nossa experiência, conforme nós vemos em 1 Reis 8:47 e Ezequiel 14, versículo 6. Hoje a palavra, queridos, arrependimento, significa simplesmente estar sentido pelo que fizemos, ou apenas lamentar sobre algo. Como vimos na Bíblia, Na Bíblia essa palavra tem um significado muito mais profundo do que esse. De fato, arrepender-se é o primeiro requisito, é o pilar, é o fundamento para alguém se tornar um verdadeiro discípulo
do Senhor Jesus. Mas o que é o verdadeiro arrependimento? Primeiro, querido, é uma virada de 180 graus em nossos pensamentos e em nossas ações. Quando os nossos pensamentos geram os nossos comportamentos, que formam os nossos hábitos, que revelam o nosso caráter e que definem o nosso destino. Então, o primeiro destaque que nós queremos dar é que quando mudamos os nossos pensamentos, aí sim nos arrependemos de verdade. Precisamos reconhecer que somos pecadores em nós mesmos, precisamos reconhecer profundamente que somos detestáveis diante de um Deus santo. Segundo lugar, quando mudamos nossas ações, nós nos voltamos para Deus e abandonamos então, depois de reconhecermos que somos pecadores e que nosso pecado é algo horrendo do ponto de vista de Deus, quando nós nos voltamos para Deus e abandonamos toda desobediência, egoísmo, rebelião contra Deus, aí sim nós nos afastamos do pecado e submetemos as nossas vidas a Deus, fazendo de Jesus o Senhor supremo, soberano das nossas vidas. O arrependimento, querido, é responsabilidade nossa. Deus não vai fazer isso por nós. Ele age através do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem toma a decisão de mudar o curso da nossa vida, de mudar a mente, é cada pessoa. Cada pessoa tem a responsabilidade de se arrepender diante do Senhor. Todos nós somos pecadores e precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Lá na cruz, Jesus fez a sua parte, pagando o preço dos nossos pecados e restaurando a nossa relação com Deus. A sua relação com Deus aconteceu através de Jesus. Todavia, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, ou seja, arrepender-nos de todos os nossos pecados e recebermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus nada pode fazer. O restante é por nossa conta, tá bom? Então, muito importante, o arrependimento cabe a nós nos arrependermos, tá joia? 3 elementos importantes no arrependimento. Primeiro, o arrependimento envolve o entendimento. O arrependimento envolve o entendimento, ou seja, o arrependimento envolve o reconhecimento do nosso pecado, da nossa pecaminosidade e de quão esse pecado é perverso aos olhos de um Deus santo, como o nosso Deus, o Deus da Bíblia. O Senhor deseja que encaremos os nossos pecados e comparemos o nosso pecado com a sua santidade. Ele quer que vejamos a nossa real condição diante dele como pecadores. Somente quando nos conscientizamos de nossos pecados é que podemos render então, nos lançarmos nos seus braços amorosos, lançarmos a nossa vida em suas mãos. O Espírito Santo é quem nos mostra essas coisas. Principalmente enquanto lemos a palavra, o Espírito Santo opera no nosso interior, porque em primeiro lugar, o arrependimento envolve entendimento, ok? Segundo lugar, o arrependimento envolve a emoção. O arrependimento envolve a emoção. Se reconhecemos verdadeiramente nosso estado diante de Deus, teremos uma reação emocional poderosa. É o que diz Isaías 6, versículo 5. Isso envolverá uma sensação profunda de tristeza e pesar. É o que diz o Salmo 51, versículo 9. Sentiremos o peso de tudo aquilo que está errado em nossas vidas e nos voltaremos novamente ao Senhor. Esse sentimento só pode verdadeiramente ser removido quando recebemos da parte de Deus o seu perdão e a sua graça, conforme nos ensina Paulo em 2 Coríntios 7, versículos 9 e 10. A tristeza para o arrependimento nos conduz a um estado em que podemos receber a palavra de Deus com o coração aberto e sermos salvos pelo nosso Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, diz o apóstolo Paulo, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, ou seja, entristecidos, segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis.
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então que você tenha a tristeza segundo Deus, que promove o arrependimento e que gera a salvação das nossas almas. E terceiro princípio, o arrependimento envolve a vontade. O arrependimento envolve a vontade. Arrependimento é uma mudança de mente, mudança de coração e mudança de propósito. De fato, o arrependimento muda a direção inteira da vida de uma pessoa. É uma conversão genuína, é uma mudança de rumo. É o começo de uma nova vida inteira, vivida debaixo do poder de Deus. É a iniciativa, e a iniciativa para esse ato de arrependimento começa com Deus, através do Espírito Santo. A partir daí, ele nos mostra a nossa necessidade e o nosso estado diante dele. Todavia, cabe a nós respondermos a essa revelação, conforme Romanos 2, versículo 4. A escolha é nossa. Então, nós aprendemos hoje que o arrependimento envolve vontade, que o arrependimento envolve emoção e que o arrependimento também é um entendimento, ok? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui debaixo, no link de descrição, você tem todas as informações para que você possa entrar em contato conosco, para que você possa semear, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda. Lembre-se, a sua semente hoje prepara para você um futuro abençoado amanhã. Então seja fiel, venha nos conhecer também. O endereço, telefone, redes sociais, todas as informações da igreja estão no link de descrição. Dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e derrame a graça e a glória de Deus em favor de outros, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço, beijo para o pastor Giovanni. Deus os abençoe. Amém. Quarta-feira, 20 horas, culto na igreja Casa na Rocha. No domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, teremos o pastor Irã Góes, que vai estar ministrando para nós sobre compreendendo o reino de Deus. Se fosse você, não perderia de jeito nenhum. Vem estar conosco, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Nosso site é casanarrocha.com. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.